Bom dia, bom dia. Graça e paz a vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa, que estão espalhados nos lares, nos apartamentos. Que Jesus continue sobre nós. E falar para o Alexandre, né, que a tecnologia está aí, você não consegue tocar de lá e transmitir o som por aqui. Muito bom te ouvir. Que Deus continue fortalecendo você e tua casa lá em Portugal. Que vocês não apressem nada, permitam Deus ir se movendo pelo meio dele, do jeito dele. E que vocês continuem sendo luz por onde vocês andam. Deus traga todo o suprir, todo o cuidado, como Ele já tem feito até hoje. E é por meio dessas experiências que a gente conhece quem Ele é, cada vez mais, né? Então que Deus abençoe, que te envie novamente a Portugal. Também queremos deixar o nosso abraço, né, para toda a tua família. E quando você falava, né, eu lembrava das cartas, das viagens missionárias, onde nós temos relatos daqueles homens que queriam Paulo por perto, Pedro, enfim, queriam os apóstolos junto deles. Não, é tempo de eu sair para outro lugar. E a gente vê aí esse amor, essa fraternidade, esse cuidado. Isso é povo de Deus, isso é rebanho, isso é família do Senhor, né? Então que Deus nos abençoe. E nessa manhã eu queria até dar uns pulinhos aqui, dizendo: Senhor, desperta. Que sejamos cheios, tomados pelo poder de Deus. Ele está agindo, Ele é atuante todo o tempo. Isso me alegra, isso me instiga, Ele me traz poder sobre a minha vida. Mesmo sendo esse que cantamos ali sem valor. E nesse mês de agosto nós temos falado sobre despertamento espiritual. E o pastor Davi já trouxe palavras, o pastor Aquiles já trouxe palavras. E essa semana, como diz em Provérbios 16, 1, os naturais, os homens comuns, fazem seus planos, mas é Deus quem sentencia, é Deus que diz como vai ser. E sabe aquela semana que você planeja de um jeito e ela vai, caramba, mas não era para lá, não era para cá? E assim você vai sendo arremessado para onde Deus está te levando. E situações vêm, e tivemos perda essa semana, e que Deus continue a confortar a família da Angélica, do Nicolas, da sua mãe. Seu Daniel descansou. Surpresas. Eu estava com o Jefão um dia antes, fui pegar uns documentos da igreja lá. E no outro dia nós temos essa notícia. E ontem, na quinta-feira à noite, tivemos a notícia da minha avó, mãe da minha mãe, mora em São Bento do Sul, veio a falecer, dores no peito, dores na nuca, foi para o hospital, falou para uma das minhas tias: filha, hoje eu não passo. E Deus levou. 84 anos, uma mulher que deixa também marcas na nossa família. E naquele funeral eu pude, do meu jeito, da forma que Deus me fez, falar para aquela família que eu queria que aquele momento fosse um momento onde nós exaltasse o Criador, louvasse aquele que deu a oportunidade dela ter vida, dela gerar a minha mãe, dela trazer tantos ensinamentos para a família. E pode ser um tempo, de alguma maneira, alegre, jubiloso, celebrando. E é assim que o povo de Deus tem que andar, chorando e sorrindo, caindo e levantando. E assim a gente continua. Então, nessa manhã, eu queria rapidamente pensar com vocês sobre a vida de um homem, porque despertamento espiritual que nós estamos falando, pegamos aqui para ser o tema do mês, mas para mim é algo contínuo, é algo que não para, e que nós devemos buscar em toda a nossa vida, como nós vamos ver hoje aqui. Então eu queria dizer: abra o teu coração e deixa Deus falar com você. Não escute as minhas palavras, escute aquilo que Deus está falando ao teu coração. Amém? Então eu intitulei, né, que agora eles querem que você dê tema aqui, tudo, a coisa está ficando séria, André. Não está fácil, não. Despertando rumo ao aperfeiçoamento e semelhança de Cristo. Né? Então, eu nunca fui de português, tal, mas é tal no gerúndio, né? É caminhando, é andando, é vivendo. Por isso, despertando
rumo ao aperfeiçoamento e semelhança de Cristo. E dentro, né, dessa palavra despertando, nós temos alguns sinônimos, algo semelhante, que vai ser despertar, acordar, desadormecer, estimular, avivar, aguçar, animar, ativar. E por que nós estamos falando isso nesse mês? Porque muitos dormem. Porque muitos estão aquém. Porque muitos estão apagados. Porque muitos estão deixando de viver aquilo que é para ser vivido. E esse despertando, ele é um ato que acontece várias vezes, é constante, é contínuo. E o despertamento espiritual produz no indivíduo, pessoal, mas produz também no coletivo, na igreja, na comunidade, Lori, uma necessidade pela presença do Senhor, uma busca pela presença do Senhor. Então, quando nós falamos despertamento espiritual, nós não falamos nada além de um coração, como as músicas que nós cantamos, que é rendido, que é esvaziado, que é humilhado e que vive aquilo que Deus tem para ele. É disso que nós estamos falando. É de uma vida consagrada a Deus, é de uma vida rendida ao Senhor. E é esse despertar que a igreja precisa estar vivendo dia após dia, que é o que traz vida. E através desse despertamento, a igreja precisa, é que nós mantemos vivo esse despertamento que é proporcionado pelo Espírito Santo. Há esse agente no meio de nós, que se move, que está falando, que está atuando, que está nos ligando. É esse Espírito Santo que nos torna mais vivos. E quando eu saí aqui de Curitiba para ir para Canapi, batizamos como nosso projeto Sertão Vivo. E esse Sertão Vivo, nós linkamos ao sertão. Olha como a gente é criativo. Mas acima de tudo, ao Teco e a Kelly e o João estarem mais vivos do que nunca. A nossa vida se sentir viva, Mateus. Se sentir cheio, pleno. E é isso que o Espírito Santo faz no nosso meio. Ele nos torna ativos, ele nos torna mais dependentes, ele nos torna mais intensos, mais verdadeiros. Em suma, é o reforço da fé em Deus. Essa vida que nós vivemos pela fé, pela graça. Não é por nada, a não ser Cristo revelado em nós. Eu queria começar lendo um texto em Lucas 4,18. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, e os oprimidos serão libertos. Eu acho que praticamente 100% poderia dizer que se soubesse que tinha uma missão dessa, teria desistido. Essa foi a missão que o Espírito semeou no coração de Jesus. Você vai ser esse que vai dar vida. Você vai ser esse que vai trazer luz em meio às trevas, em meio à escuridão. Você é esse que vai dar a oportunidade de um novo começo. Você é esse que vai quebrar potestades, quebrar todo jugo. E por que eu estou falando e trouxe esse texto? Porque o Espírito Santo que ungiu Cristo e o enviou em missão, quer nos enviar também a vivermos nosso chamado vocacional. Despertando esse chamado de Deus em você. Como que está a tua vida hoje? Como que está esse chamado que Deus colocou? Ou de repente uma palavra que você recebeu há anos atrás e você deixou ela aí esmorecendo, se apagando? Ou ela está aí brilhando forte, ou ela está aí batendo forte no teu peito e você está em busca cada vez mais de viver isso? Como que está o teu coração?
Por isso, aquiete-se e escuta para discernir aquilo que a Marta falou agora cedo aqui. Discirna o tempo, o momento. Desperte, tente perceber o que você está vivendo. Para que finalmente você viva a sua vocação na mais plena graça e alegria. E eu queria ler mais um texto também a respeito desse Deus, desse Jesus, do que Ele fez, porque para mim isso é despertamento, isso é um movimento, isso é uma ação contínua, algo que é uma decisão tomada para que algo aconteça. E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque não decidimos, porque não enfrentamos, porque não fazemos. Filipenses 2, do 5 a 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu li até o 11. Despertamento, para mim, é esvaziar-se. É esvaziar-se. É deixar a vida dele passar na minha vida, é deixar a vida dele estar nas minhas entranhas, no meu interior. É fácil se esvaziar? Não. Por isso se esvazie, porque ele se esvaziou. Ele abriu mão da glória, ele abriu mão de tudo que ele podia estar vivendo, por uma missão, nos resgatar. E por conta disso hoje nós podemos viver um despertamento, podemos viver algo novo da parte de Deus para nós. Agora eu queria ir lá para 1 Pedro, que é onde eu vou estar trabalhando um pouco a vida desse homem que eu falei. Queria me apegar um pouco a vida desse discípulo, posteriormente apóstolo de Jesus, alguém que foi marcado por um encontro com o Mestre, e alguém que deixou essa carta, 1ª e 2ª Pedro, à igreja, aqueles cristãos que estavam espalhados na Ásia Menor, na Turquia, e viviam sob regime romano, perseguidos, atormentados. Sabe quando você decide obedecer uma ordem de Deus, você decide caminhar naquilo que a palavra está te mostrando, está te ensinando? E aqueles que são teus amigos, que andavam com você, dizem, mas como assim? Você vai rejeitar toda a tradição que nós vivemos, tudo aquilo que nós vivemos? Foi isso que eles estavam vivendo. Eles já estavam sendo pressionados, estavam sendo perseguidos. E aí Pedro, com esse coração pastoral, ele deixa essas 2 belas cartas para a igreja. Mas eu queria que você percebesse que, em meio a essas cartas, o que Pedro está falando aqui, que é onde eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, são experiências com Deus. Que à medida que Pedro foi conhecendo Jesus, foi convivendo com Ele, sendo ensinado por Ele, ele foi tendo experiências. E as 2 cartas que Pedro traz para a igreja, traz para nós hoje. Ele nada mais, nada menos, está contando, está cobrando, está insistindo, está orientando, porque ele viveu estas coisas. Ele foi transformado nessas áreas da vida dele.
ele foi transformado no seu coração. E aí ele deixa essas cartas maravilhosas, com carinho para aquela igreja, para aqueles irmãos que estavam espalhados. Porque ele viveu, ele provou. Por isso, nessa manhã, nós queremos falar disso, desse crescimento, desse despertamento, desse mover-se. Irmãos, não permita que você passe ano após ano sem crescer. Não foi para isso que Jesus se esvaziou. Não foi para isso que ele se entregou. Mas foi para você, por meio da graça dele, do sangue dele, poder cumprir a tua missão. Poder fazer aquilo que Deus está te chamando. Então, 1 Pedro 1:5, o texto vai dizer para nós: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Você consegue entender isso? Guardado por Deus, protegido por Deus, tendo um Espírito que santificou você, que santifica você para a obediência e a purificação pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. O que eu quero dizer para você é que essa carta, ela mostra o que Pedro viveu, não pelo mérito dele, não pela maestria dele, não pela eloquência dele, mas pela graça de Deus. Irmãos, então nós não temos como dizer que não é possível, porque na verdade para nós não é possível, mas para Ele é. E Ele torna possível você viver essa vida abundante, você viver essa vida plena, cheia dEle. Por isso, para mim, o texto diz que o Espírito me santificou para a obediência. Despertamento espiritual é obedecer, como o pastor Davi falou. Escolhidos e santificados para a obediência. Ele segue dizendo em 1 Pedro 1, 6-7. Portanto, por meio disso que ele falou, dessa obra que Jesus está fazendo, que Deus faz na nossa vida, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim, sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Irmãos, o que Pedro está mostrando nessas cartas é que, por meio das provações, ele foi purificado. Diz que a purificação da nossa fé vale muito mais do que o ouro. É algo de Deus em nós. Como que está a nossa vida? Você está vivendo essa vida vibrante, abundante? Você está conseguindo enfrentar os problemas, as provações?
Irmãos, eu quero dizer para você, que pelos relatos da Bíblia, o que nós esperamos é mais provação. Mas eu me alegro, porque o texto está dizendo, se alegre, porque é por meio da provação que a tua fé, Tiago, é testada, é provada, para que você não fique vacilando todo o tempo, mas que você cresça. E às vezes eu olho criando o João, educando o João, e eu já falei várias vezes para vocês que eu falo, Deus, me ajuda, porque eu não sei criar o João, eu não sei cuidar de mim, muito menos de uma criança. Mas há momentos que eu tenho que chegar para o João e ser um pouco duro e dizer, João, para. Sabe por quê? Porque eu sou pai. E eu estou vendo que o João está indo para a lama. Eu falo, eu não quero você na lama. E a gente precisa ir lá e corrigir, precisa tratar. Obrigado, porque o nosso pai faz isso conosco. Ele nos prova. Ele cuida do nosso coração. Ele quer nos ver cada vez mais parecido com Ele, cada vez mais próximo dEle. Por isso, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus provar, porque Ele está ali, e você vai conseguir passar. Mas o que nós precisamos aprender, dentro do despertamento espiritual, é viver as provas com alegria. É fácil? Não é fácil, mas é possível, porque esse homem viveu, e nós temos hoje esse relato, de alguém que viveu isso. Que eu aprenda a me alegrar nas minhas aflições, que eu aprenda a me alegrar quando eu sou desafiado, quando eu aprenda a me alegrar quando a coisa não está bem, porque Jesus não vai nos deixar. O texto começou dizendo que Ele nos guarda, que Ele protege até o fim, e eu sou meio Sandro nisso, ou eu creio na palavra ou eu não creio, irmãos. Deus está chamando nós para esse tempo, Lori. Ou você crê ou você não crê, Marise. Que posição que você está? Despertamento passa por essa ação do Espírito Santo na nossa vida, onde nós somos ativados e nós vivemos coisas maravilhosas e nós conseguimos enfrentar os obstáculos, conseguimos passar por cima daquilo que está nos afrontando, com paciência, com temor, com zelo. Suportando as provações, sendo experimentado na fé, para o quê? Para louvor e honra a Jesus Cristo. A nossa vida, em primeiro lugar, tem um propósito: honrar a Deus, exaltar o nome dEle, louvar a Ele. Seja despertado, porque é possível. Seja cheio, porque é possível. 1 Pedro 13, a 17. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. De novo, ressalto, Pedro está falando de algo que ele foi legitimado na prova. Ele não está falando algo dizendo, Mateus, passe isso aí porque você consegue. Eu não estou bem longe disso aí, não. Ele está falando daquilo que ele viveu com Jesus, daquilo que ele viveu no seu tempo, chamados para uma vida de santidade. Irmãos, assim como Ló, que a Bíblia diz que ele era justo, e às vezes a gente tem um lado negativo de Ló, né? Mas ele vivia em Sodoma e Gomorra, num lugar totalmente hostil ao crente. Sabe aquele lugar que você vai, mas não tem uma boca de Deus lá? Na verdade é feras para tudo que é lado. Como que nós estamos conseguindo
viver a nossa vida nesse mundo? Qual está sendo a nossa atitude? Porque Ló foi elogiado, porque ele vendo toda a imoralidade sexual, todo o desejo carnal, toda aquela bagunça que estava, ele não se corrompeu, ele não foi para aquilo. Por quê? Por meio da graça, por meio de um despertamento, por meio de estar convicto das suas bases. É possível nós vivermos a Ilha de uma maneira santa, que agrade a Deus. Não é pesado, porque Ele está com você. É Ele que faz, é Ele que ajuda. E essa vida traz prazer. Eu não sei explicar para vocês. Sabe quando aquele momento só teu e Deus, você fala: uau, eu consegui passar, Mateus. Roberto, eu consegui não fazer aquilo que eu sempre fazia. Aquilo traz uma alegria, uma satisfação, um prazer, dizendo obrigado. E você entende que é Ele fazendo. E aí você olha para a cara do teu inimigo e diz: viu, eu consegui. E esses mês atrás eu recebi de um cara que é fornecedor, e ele mandou uma mensaginha no WhatsApp, e era um muro sendo construído, e era tijolinho por tijolinho. E ali dizia que faça um tijolinho de cada vez, um passo de cada vez, que um dia esse muro vai estar construído. A nossa vida, a nossa experiência cristã, a nossa vida na fé em Jesus, ela é construída um passinho de cada vez. Não queira extrapolar, acelerar demais. O motor não aguenta. Dê um passinho de cada vez, vai permitindo Deus se movendo na tua vida, guiando os teus passos. Chamados para uma vida de santidade. 1 Pedro 1, 22 a 23. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, Pedro todo tempo, de uma maneira carinhosa, lembrando eles aquilo que ele fez, aquilo que o Senhor fez por nós. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenho como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Irmãos, é um tempo onde a igreja precisa se abraçar muito mais, onde a gente precisa se amar muito mais, Marise, onde a gente precisa com esse amor fraternal, que é o quê? Um amor sacrificial, você se dedica, você se expõe, você se coloca para a pessoa, gente. Eu estava no velório da minha avó, e aí tem uns primos que a gente não tem tanto contato, moram em Joinville, e depois que eles estavam fazendo a cerimônia, eu vi aquele menino sentado lá. Eu não sei dizer para vocês, eu sou impelido, aí eu vou e eu não sei, mas estou indo para onde? Não sei, vai. E quando eu vejo, eu estou abraçado no cangote daquele menino. E ali Deus fala. E aí quando encerrou, depois de todo o final, ele veio para mim assim, fui dar a despedida dele e falou: cara, obrigado. Obrigado porque fez total sentido aquilo que você falou para mim. Eu não convivo com ele. Isso não é porque o teco é bom, porque o teco se move, isso é porque a gente tem que permitir. Permita viver isso, seja encorajado, tenha amor pelas pessoas, queira estar perto. Irmãos, essa pandemia está trazendo coisas positivas, mas uma das coisas negativas é que nós ficamos muito no nosso cantinho, e vai dizer que não é bom, não precisa falar com ninguém, não precisa se mover com nada, não precisa saber do problema do outro. A Bíblia nos ensina, ei, não se preocupe só com o teu umbigo, o problema do teu irmão é teu também. E aí, como é que a gente vive aqui? Se encontramos domingo, totalmente independentes uns dos outros, ou vivemos esse amor fraternal? Os dias difíceis requerem uma igreja unida, que se abraça, que ora uns pelos outros, que intercede uns pelos outros, que ama, para que esse despertamento venha sobre nós, cada vez mais, e vençamos cada batalha nossa, cada momento difícil. Então, um amor que se sacrifica, que se expõe, que se preocupa. 1 Pedro 2, capítulo
2, 1 a 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual. E quem tem filho aqui sabe, você pode estar no lugar que precisa de silêncio, tem que estar quieto, você está com o recém-nascido. Ele quer mamar, ele vai gritar, ele vai espernear, ele quer, ele deseja, ele anseia, ele precisa, ele necessita. E é isso que Pedro está dizendo para nós. Assim como esse recém-nascido, que não está nem aí, Marta, mas a hora que a fome vem, ele grita, ele chora, ele esperneia, porque ele sabe que ele precisa daquele alimento. Que dessa maneira a gente valorize a nossa vida com Deus, entendendo que dela a nossa vida depende. Deixando, abandonando, ele está dizendo o tempo todo, porque é isso que nós vivemos, irmãos. Estou falando alguma coisa fora da atualidade, fora do que nós vivemos aí fora? Não. A carta é atual, a carta é para nós. Que Deus nos ajude a encarar com coragem, com alegria, com o poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso ele diz: livrem-se, alimentem-se, cresçam e experimentem. É isso que ele está dizendo. Temos experimentado? Eu quero dizer para os irmãos que esses últimos anos da minha vida, eu tenho vivido coisas que de repente em 10 anos eu não vivi. Por quê, irmãos? Porque decisões foram tomadas a partir daquilo que Deus estava me pedindo. E eu falo para vocês, para mim é umas coisas tão simples, mas que eu nunca precisei. E aí eu sento lá na cadeira do cabeleireiro, que é amigo nosso, corto o meu cabelo. Quanto, cara? Deixa o cara te abençoar também. Não, hoje é por minha conta. Irmãos, eu olho e falo, cara, eu nunca precisei, eu sempre lutei para não depender nada. Mas Deus está dizendo, você vai viver um momento que você precisa aprender a depender. Porque você depende de mim, quem dá sou eu. Quem cuida sou eu. E eu tenho vivido milagres de Deus, eu e a Kelly. E portas que se abrem e você fala, não, é isso, eu vou porque eu preciso. Ele fala, não é, e cai fora disso. Mas, pô, Senhor, e ajudar um pouquinho? Não. E eu tenho vivido coisas que eu não vivi ao longo de muitos anos. E dentro da igreja. Firme com Jesus, caminhando. Mas porque esse discernimento espiritual, esse despender espiritual na nossa vida, parte de ação, parte de atitude. E quando eu trago aqui, não é só questão moral que eu estou querendo dizer, irmãos, não é isso, não quero trazer peso para nós aqui. Eu quero dizer que é possível viver uma vida onde o Espírito nos desperta para viver da melhor maneira, glorificando o nome dEle. E vivendo o que tiver que viver, feliz, alegre. Essa minha avó, todos, vai falar, é unânime, eles falam. Ela podia estar passando o que ela fosse. Ela sempre tinha um sorriso. Sempre os olhinhos dela brilhavam. Ela sempre queria agradar. Os netos iam ver, quando ia sair, ela sempre dizia. Minha irmã ainda lembrou isso antes deles falarem lá. Ela falou assim, Teco, toda vez que eu ia lá na avó, toda vez que eu via a avó, ela virava no final e dizia assim, tchau, você sabe que eu te amo, né? Nunca esqueça que eu te amo. Uma mulher que cuidou. Quando minha mãe ficou doente, câncer, estava feia, ela veio para cá, morou conosco um tempo, cuidando da filha. Cuidou 22 anos da mãe dela. Honrou os pais até o fim. E eu falei para aquela rapaziada que estava lá, gente, que nós aprenda com essa mulher a honrar nossos pais. Porque a Bíblia ensina que quando nós honramos os nossos pais, os nossos dias se prolongam e são prósperos na terra.
Que Deus nos ajude a viver o que a palavra está dizendo que é possível viver. Eu não sei se precisa dar um chacoalhão, irmão, se precisa dar uns pulos, se precisa dar, ei, gritar um pouco, não sei. Mas se liberte em nome de Jesus. Que toda trava de Satanás saia da nossa vida. Que toda falta de perdão vá embora. Que toda amargura deixe de lado. Que despertemos no Senhor. 1 Pedro 2, 11 a 12. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Qual é o exemplo que o Teco está deixando por onde ele anda? Qual é o exemplo que o Teco deixa no meio dos que não creem? É de fazer o certo ou não? É de obedecer o que as Escrituras têm para mim? Eu não quero envergonhar o Evangelho. Eu não quero envergonhar o meu Jesus. Por isso eu preciso dessa graça, desse despertamento, para mim viver uma maneira que eu sou exemplo onde eu estou. Irmãos, a gente não vem para esse lugar para ser abençoado, ser totalmente, sabe, tudo em paz. Não, não é. A gente vem para esse lugar para ser transformado. A gente vem para se tornar melhor do que a gente foi ontem. Esse é o objetivo. Porque todos aqui são falhos. E não me diga que você é perfeito, que você não é, porque a Bíblia diz para mim que não é. Todos nós carecemos de Jesus, do toque dele. Seja exemplo. Despertamento passa por exemplo, passa por vida. 1 Pedro 2, 18 a 20. Vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Faça o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. O quê? O quê, Dani? Mas olha o jeito que está me tratando. Essa semana um camarada ligou, aquele tinha comprado um produto lá, estava para chegar em casa, e o cara, não vou poder entregar, posso dar que eu entregar na segunda-feira para você cedinho? Tudo bem, tá bom. Confirma a tua entrega e segunda você traz para mim. Nós não estávamos em casa, não tinha como receber. Está onde os irmãos na igreja, né? Aí eu liguei para ele, a Kelly falou, liga para ele, já era 10h30 na segunda. André, eu peguei o telefone e liguei. Ô fulano, aqui é o Fabre, eu queria ver sobre a entrega aí, que se tinha uma entrega para fazer, você falou com a minha esposa. Ele bem assim, Marta. Quem que está falando? Mas gritou no telefone. E gente, eu tenho um ódio, um pavor de injustiça, de distrato, de humilhar, eu odeio. Na hora o meu sangue foi lá na testa, não teve como. Eu gritei com ele no telefone do jeito que ele gritou comigo. Eu falei, ei, com quem que você pensa que está falando, cara? Se eu estou ligando para você é porque eu tenho o teu número. A minha esposa falou com você, você falou com ela. Calma. Aí ele meio que se tocou assim, acho que estava num dia que começou atravessado para ele. Foi aquele dia que estava muito chuvoso, naquela segunda. Acho que devia ter um monte de entrega, enfim, estava atropelado, enfim. Mas eu não soube controlar. Eu podia ter falado, ei, amigo, mas não, na hora veio aquilo. Eu estou certo do que eu falei, eu estou certo do que eu falei, mas fiz totalmente errado. Não é dessa forma. Irmãos, nós estamos sendo treinados todo dia. Todo dia. Esses dias o cara no trânsito vindo aqui, o carro parou aqui, eu estou na esquina para atravessar, irmãos, aqui ó. Está aberto o caminho para mim. Não tem como esse cara parar aqui no meio, já tem um carro aqui, não vai, deixa só eu passar. Eu fui passar, ele buzinou. O que aconteceu? Coloquei a minha cabeça para fora, ignorante! Precisamos saber lidar com as injustiças. É isso que ele está falando.
Aqui era um contexto de escravidão que existia, hoje, graças a Deus, não é mais assim. Nossa escravidão acontece de outras várias formas, mas é isso que ele diz para nós. Deixa eu até achar que agora até me exaltei aqui, me perdi. Ai, 18-20. Porque Deus se agrada, olha o que ele diz, Lori, Deus se agrada quando você submete. Nós lemos, esvaziou. Irmãos, e a gente fala em despertamento, acha que é glória, fogo, pau, língua de fogo vindo para tudo que é lado. Não, é sujeição, é entrega, é abandono. E vai dizer que não é uma vida massa, Dani. E vai dizer que não é um negócio legal, porque vai totalmente contra nós e você fala assim, cara, não é por mim. Mas traz uma nobreza no ser, porque nós ficamos parecidos com aquele, semelhantes àquele que é adorado. Por isso agrade a Deus, aguentando ofensa, aguentando injustiça. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. E daí, Pedro, para lembrar bem o povo, e claro que não há mérito, né, Marta? Algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Quando a gente faz errado, aí você tem que levar uma chinelada mesmo. Mas o que ele está dizendo, mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Que eu pare de gritar ignorante e diga, abençoado vai. É nas pequenas coisas, é no tijolinho que eu falei para você. É nos detalhezinhos que nós vamos percebendo. Primeira Pedro 2, 21-25. Olha o que o texto diz. Porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Essa carta, ela está sendo direcionada dizendo, é por meio do sofrimento que vocês vão ter experiências com Deus. É por meio do sofrimento, da luta, da batalha, que vocês estão sendo transformados, vocês estão sendo aperfeiçoados. Pois Cristo sofreu por vocês. E olha que lindo. Ele sofreu. Ele primeiro se deu, ele fez. Nós não temos alguém que está lá perfeito, tudo belezinha, não. Pagou um alto preço. Ele é seu exemplo. Quem é? Cristo é nosso exemplo. Sigam seus passos. Aí olha o que ele vai dizer desse exemplo. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Por suas feridas somos curados. Pelo sofrimento dele, pela dor dele. E ele termina dizendo, vocês eram, Roberto, como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Ele está aguardando. Encare o que tiver que encarar. Siga o exemplo. Persiga essa semelhança. Persiga esse modelo. Persiga essa estatura. Persiga esta maturidade. Isso é despertamento espiritual. Seguindo o exemplo, deixando nas mãos de Deus. Jesus, por várias vezes, podia ter dado um fim naqueles caras que atormentavam ele, quando ele estava sendo crucificado, cuspido, maltratado. Mas diz que ele ficou em silêncio. Porque ele deixou nas mãos de Deus. Deixe nas mãos de Deus a sua vida.
Deixe nas mãos de Deus o seu caso, a sua situação. Já estamos quase concluindo, 1 Pedro 3, 8 a 12. É uma carta linda, é uma carta linda. Uma preocupação desse cara em deixar algo para aquele povo. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. É como o pastor Davi tem falado, o pastor Aquiles tem falado, tem sido dito aqui. Você foi feito para ser bênção. Você foi feito para abençoar. Abençoe, abençoe. Não pode abençoar, fecha a boca. Pode abençoar, abençoe. Não sejamos tropeço para ninguém. Chamados para ser bênção. E 2 Pedro 1, 3 a 11. Agora 2 Pedro 3, terra que fez surgir em meio às águas, depois com água destruiu todo o mundo, antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vida. Nesse dia Ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Fui até o 12. Ele é paciente por causa de vocês, crescendo na fé, se fortalecendo na fé, sendo mais parecido com Jesus. E quero concluir. Nós falamos desse homem, Pedro, que um dia teve um encontro com Jesus. André foi lá e disse: ei, vem aqui que o Cristo está aqui, o Messias está aqui, aquele, o prometido está aqui, venha ver. E Jesus olha para aquele cara, diz: ei, Simão, teu nome é Cefas, teu nome é Pedro, tu é pedra. Jesus já olhava ele lá na frente. Jesus já tinha dito para ele: ó, eu tenho um novo tempo para você. E, irmãos, eu não sei como que está a tua vida, mas a vida de Pedro foi de altos e baixos, querendo cortar a orelha de Malco, cortando a orelha de Malco, não entendendo o que estava acontecendo, revoltado porque sua pesca não deu certo, Tiago, a noite toda pescando. Jesus olha para ele e fala: ei, lance a rede. Jesus, estou cansado, estou a noite toda, sou experiente, conheço do que faço. Pedro, lança a rede. E diz que ali ele teve uma pesca maravilhosa. Por quê? Porque ele disse: mestre, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. E ali ele viu aquele milagre acontecendo. Foi aquele que foi chamado para ser pescadores de homens. Foi aquele que nos seus momentos baixos negou Jesus. Quando estava todo se achando: ei, não vou te negar, estou com você. Negou.
Foi aquele que, na Páscoa, naquela cerimônia deles, juntos, Jesus celebrando aquela ceia, aquele momento com eles. Pedro, deixa eu lavar teus pés. Para, Jesus. Totalmente impulsivo. Criança, menino. Você quer me lavar, me lave as minhas mãos e minha cabeça também. Pedro. Simão está aí ainda, mas eu vou tirar. Esse é aquele que vai ver no Monte da Transfiguração algo maravilhoso que ele presenciou. Mas à medida que ele escuta aquilo ali, ele também fala as abobrinhas dele. Ele diz, ei, vamos ficar por aqui, Mateus. Aqui tá massa, meu. Pedro, você não está entendendo, Pedro. Irmãos, eu não sei como que está a tua vida e a minha vida. É tempo de nós refletirmos sobre ela. É tempo de nós vermos quais os momentos altos e baixos. Eu só quero que você entenda uma coisa. Jesus não te abandona. E Pedro, quando achava que estava totalmente agora, já era. Jesus morreu, acabou, ressuscitou, não viu mais ele. Poxa, eu falhei, Dani, com Jesus. Eu pisei na bola. Eu vacilei com ele. Eu não entendi. No Getsemane, ele pediu para mim ficar acordado, Dani, com ele. Ora, intercede comigo. Eu dormi. Irmãos, nós vacilamos. Nós erramos. Mas Jesus não abandona. Porque o texto diz que um belo dia eles estão lá na praia. Estão lá com os barcos. Quem que chega? Jesus. Ei, tem algo para comer aí? Como é que vocês estão? Vem aqui, eu já preparei a brasa aqui. Tilápia já está aí. Sei que mais peixe que vocês gostam ali. Vamos comer junto. Aí ele olha para Pedro e diz, ei Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, ele está falando essa carta depois que ele viveu essas experiências com Jesus. Esse é o Pedro que de Simão se tornou pedra, se tornou rocha viva sobre o alicerce que é Cristo. Nós estamos falando de despertamento, nós estamos falando de crescimento espiritual, nós estamos falando de sair de um ponto e chegar ao outro, porque é possível, porque Ele não abandona. E porque Ele quer tirar toda a frustração do teu coração, toda a mentira que você não vale nada, que você não pode. Ele diz, é por minha causa que você vai. E aí esse homem que teve essas experiências maravilhosas com Jesus, esse homem que era extremamente impulsivo, brigão, é ele dizendo aqui, Bruna, seja paciente quando o cara te trata mal. Seja paciente. Era ele já ia com a faca, ele já ia com a espada, ele já pregava o fogo. Mas ele aprendeu, por meio da experiência, por meio da vida com Jesus, a se controlar. Por isso nós podemos se controlar. Por isso nós podemos tratar nossas esposas melhor, nossos filhos. Podemos tratar as pessoas melhor. Podemos amar mais. Porque é possível, Lori. Sejamos como Pedro, que por meio do encontro com Jesus foi transformado e viveu algo maravilhoso. E pôde ser esse, que foi um grande líder da igreja primitiva, alguém de respeito, que ele podia encher o peito se ele quisesse se mostrar com uma autoridade, mas ele aprendeu, Rodrigo, a se esvaziar, a ser humilde, e nessas cartas é isso que ele fala. Eu provei das lutas e fui transformado como ouro é refinado no fogo. A minha fé foi fortalecida. E, irmãos, perceba, você tem momentos que você já viveu com Deus. Perceba que após esses momentos que você saiu vitorioso, que Deus deu graça, a tua fé foi fortalecida. Os teus pés foram fortalecidos. Porque a nossa caminhada é assim. E quero terminar só lendo. Simão, que Jesus apelida de Pedro, fragmento da rocha da fé. Achei interessante essa expressão.
que a Bíblia Mensagem traz. Homem da pesca, convivendo e sendo aprendiz e amigo do mestre, é transformado em sua jornada. Graças a Deus que o fim é melhor que o começo, Marise. Graças a Deus que o nosso começo vai sendo moldado e transformado e o nosso fim pode ser melhor. Nas cartas de Pedro, transparecem as qualidades de Jesus, que o Espírito Santo moldou nele. Prontidão para abraçar o sofrimento em vez do prestígio. Sabedoria desenvolvida por meio de experiências, não retirada de livros. Humildade que não se desgastou com o tempo. As características que temos da história com relação a Pedro, era que ele era brigão, mas nas suas cartas vemos que ele aprendeu a se controlar, tornando-se um servo de Jesus Cristo ousado, confiante e humilde, esvaziado de si mesmo. Esse é o testemunho poderoso, que ele mesmo descreve como uma vida absolutamente nova, com tudo pelo qual vale a pena viver. Qual é o seu testemunho atual? Qual é o testemunho que você está deixando? Deus quer partilhar sua dor. Está pronto para chorar com os que choram? Não sei se a Marta já quiser vir. Ontem, antes do João dormir, eu entrei no quarto com ele. E ele tem dificuldade para dormir no quarto dele sozinho. Não, pai, eu sonho. Vamos pedir para Jesus. E eu fui para o quarto e falei para ele, filho, quando você estava na barriga da mãe, o teu pai e a tua mãe desejavam muito você. E nós queríamos te ver. Você foi muito amado. Você é o nosso homenzinho da casa. Você é o homem que cuida da tua mãe quando eu não estou. E fui declarando palavras para ele. E em meio àquilo que eu estava vivendo com meu filho, Afeganistão, como a Marta falou, começou a vir ao meu coração. E Deus falou, Teco, eu preciso partilhar a minha dor. Alguém está afim de sentir a minha dor? Irmãos, você acha que Deus está aquém a tudo isso que Ele está vendo? E aí eu podia estar com meu filho abraçando no conforto da minha casa. Mas eu comecei a imaginar crianças que estão lá no Afeganistão chorando agora. Porque tiveram suas mães maltratadas, tiradas, seus pais. Aqueles que se agarraram naqueles aviões e pularam. Irmãos, é tempo da igreja chorar. É tempo da igreja clamar. É tempo da igreja pedir, Deus, acolhe, acolhe. Traz essas pessoas para o teu reino. Permita ser transformado. E permita que a dor de Deus seja a tua dor. Ele deseja partilhar o coração dele conosco. E que a gente chore. E que a gente pranteie. Porque a alegria vem dele. Amém? Que Deus abençoe. E que a gente continue a perseguir esse caminho do crescimento, da maturidade. E de, em meio às provas, viver alegre. É só por ele. Deus abençoe.